Daniel, a estátua esplendorosa, passada por Nabucodonosor por Daniel. Vamos lá. Daniel 2, versículo 28 para frente, vamos lá, até o 44. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no leito são essas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da sua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti. A tua aparência era terrível, uma estátua esplendorosa. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas tu olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos. Quando a gente está dando continuidade a um trabalho manual que não dá para mais você pôr a mão por enquanto, como poderia melhorar? Pode ser aqui, ó. Então, sem colocação das mãos, ou seja, não precisa a pedra fazer nada, já foi predestinado pela rocha. Quem que é a rocha? Então vamos lá. Uma espada de pedra. Uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua dos pés de ferro, de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçando o ferro, pois o ferro a tudo quebra, esmiuça, com o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Esse é o sonho e a sua interpretação. Peraí, eu fiz alguma confusão, mas dá para rolar. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, um bronze, blá, 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 já é a explicação. Quanto ao que viste de pés, nos dedos, em parte de barro, de oleiro, blá, 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 isso é um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois leia você depois. Com os dedos dos pés eram em parte de barro e em parte de ferro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado, barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. A explicação dele, Daniel 2,44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará, vai nascer, não é renascer, suscitará um reino que não será jamais destruído. Lembra aquela história? Um novo povo há de ser criado. Todos serão mudados, feitos vestido velho. Então é o renovo que vai aparecer. Vão ser muitos renovos. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. É Cristo Jesus chegando. Ele não é a pedra de tropeço, é na espada de pedra cortada, sem auxílio de mãos. Então foi engendrado pelo Pai. Essa é a não importa o que ele falou para tirar o dedo da reta, mas olha só, 45, Daniel 2,45. Como viste que no monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Então, o que vai acontecer daqui para frente é exatamente isso. Todos serão mudados, feito vestido velho, não é? Isaías 4,2. Naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que foram salvos. Isaías 4,3. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão escritos em Jerusalém para a vida. Provérbios 18,20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Provérbios 27,25. Quando brotar a erva e aparecerem os renovos e se juntarem as ervas nos montes, então tem muita coisa boa interligada a esses renovos, tá certo? Essa estátua esplendorosa é a criação. Então ela vai ser mudada inteirinha, não vai cair essas casas. As casas não são as primeiras serão últimos. Então todas essas casas vão cair. Não é só um só Senhor, um só Espírito, uma só fé, um só batismo. É o que eu estou falando para vocês. Emmanuel presente, Deus conosco. Nunca mais se porá o seu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os teus dias de luto acabarão, findarão. Todos do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra de minhas mãos, para que eu seja glorificado. Glorificar ao Senhor é você fazer jus ao que Ele está mostrando para você. Eu não estou mostrando na verdade para você, que você acha o quê? Quem manda é Ele. Oxa, a porta está aberta, Ele está abrindo as portas. Então, todos aqueles que forem renovos, renove-se no seu entendimento.
tá certo? Renovo, olha só. E quando esse corpo, 1 Coríntios 15:54, e quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Quer dizer o seguinte: se você quer corruptível, não se corrompe mais, precisa ler, você vai se renovar, ele vai se manifestar a você, você vai ser um renovo. Pronto, vai receber o seu batismo pelo Espírito Santo de Emanuel, que é o único pastor presente. Eu estarei convosco até os últimos dias. Então, daí para frente, você já não renovou a carne corruptível, então ele vai te proteger. Agora é a hora que esse corpo corruptível quando for revestido de incorruptibilidade, o corpo será revestido de imortalidade, tá certo, gente? É ele quem faz essa parte. Efésios 4:21. Se é que de fato tendes ouvido e neles fosse instruído segundo a verdade em Jesus. Efésios 4:22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Efésios 4:23. E vos renoveis do espírito do vosso entendimento. 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Tá certo, gente? Nessa tropa aqui, nesse monte, não se usa negativo nem pensamento. Provavelmente vai ficar carinchado, tanto levar porrada, mas não pode usar negativo nem pensamento. Mas se você faz isso e ele se manifesta para você, e ele se apresenta para você, cara, o parece feito de propósito, sabe como que é? Você já não está eleito? Aqueles dias não seriam abreviados, mas por causa dos escolhidos, isso, quando você se renova, você se reveste de incorruptibilidade. Você sabe, tem que ler, tem que saber onde é que está errando, tem que saber onde está acertando. O resto, deixa com ele. Ele vai, e outras, seremos feitura dele, todos serão ensinados por Deus. O bagulho é novo, hein? Ô Gafanhoto, eu acho que eu falei até rápido demais, né? É um fuinho. Aqui numa outra gravação que eu tinha feito, tava uma cachorrada. Então tudo aquilo que acontece de negativo é o coisa. O negativo é controlado por ele. Nós não somos atômicos, não somos filhos do Sol. Então tem que haver o positivo e o negativo, não é verdade? Por outro lado, a gente não usa o negativo. Um pai não usa negativo, nós não vamos usar também não. Nós somos atômicos. Então, por outro lado, não sai água doce salgada da mesma fonte, né? A gente não pode amaldiçoar de jeito nenhum. A língua é mal incontida. Então, se você consegue frear a sua língua, já está mostrando uma certa capacidade. Porque tem gente que assim, ele te deu duas coisas, a mente e o coração. A mais que as outras criaturas. Nós somos criaturas de Deus também. Então, por outro lado, se você prestar atenção, já vai ter gente trocando o coração aí, porque tem coração de pedra, que não dá nada para ninguém, avarento, miserável. Isso, tem que aprender a dar. É muito mais generosidade do que receber, não é verdade? Deus ama quem dá com amor. Por outro lado, tem gente que está guardando coisa errada. E tem gente que não desenvolve aqui. Eu sigo Jesus, você sigue Jesus. Não, você não segue Jesus, você segue o homem nessas casinhas aí. Tá certo? Então, renovei-vos no vosso entendimento. Leia. Me acompanha, né? Tá com a canetinha anotando aí? Gafanhoto. Você já pode ir tirando a venda, viu, Gafanhoto? Já dá pra você começar a ver com as orelhas. Cuidado com essas casas aí, porque a única orelha que tem, deve ter um orelhão na porta lá, não sei não. Outra coisa, vai começar o espírito do tropeço e o espírito do acerto. Aqueles que são dele, ele vai propiciar que acertem. Vamos mandar primeiro, você, opa, pimba, nossa senhora, se tivesse feito de propósito não dava certo. E ele vai dar o espírito do erro. Então, você vai ver, então não tem papa tropeçando aí, não tem padre morrendo a tiro, sei lá o que, por causa de roubo, sei lá, não tem cristão sendo atacado por laje, essas coisas. A quem tiver sobre essa pedra e sobre quem ela cair, aquele sobre quem ela cair, não vai sobrar nem pó. Tá certo, gente? Então, presta atenção que nós temos o nosso sacerdote presente. O bagulho é louco, hein, mano? Falou, Gafanhoto. Ele pode falar, Deus acompanha.